Fala galera, essa aula é uma introdução de algumas informações sobre a tabela periódica. Então a tabela periódica, primeira coisa que tem que saber, essas linhas verticais, elas são chamadas de grupos ou famílias, tá? E as linhas que são deitadas, que são as tuas horizontais, elas são chamadas de períodos da tabela, beleza? Então vamos lá. Os grupos, gente, eles podem ser divididos em grupos que são representados por A e grupos que são representados por B. Se eles forem representados por A, eles são chamados de elementos representativos. Já se eles forem representados pela letrinha B, eles são chamados de elementos de transição, tá? Mas, professora, essa tabela, como é que ela se organizou? Foi aleatório que foram colocando as coisas, os elementos? Não. Primeiramente, a pessoa lá, o cara que tentou organizar a tabela, ele se baseou na massa atômica. Quem foi ele? Foi o Mendeleev. Então, ele acreditou que os períodos da tabela estariam organizados de acordo com a ordem crescente de massa atômica. O que seria a massa atômica aqui? Seriam esses números de baixo, olha. Só que o que aconteceu? Ocorreram observações de inversão de valores. Por exemplo, aqui no níquel, tu tem 58,71, tá? E aqui no cobalto, que é antes, 58,9. Então, veja que do cobalto para o níquel, ocorreu uma diminuição. Ou seja, não era tão crescente assim. Perceberam que em alguns pontos da tabela, não são só esse par, que existem outros pares, que ocorria uma inversão. Em vez de aumentar, diminuía, tá? Então, não estava numa homogeneidade de raciocínio. Aí o Moseley organizou a tabela periódica, tá? Esse cara aqui, através da ordem crescente de número atômico. Quem é o número atômico na tua tabela? É esse número aqui de cima, tá? Então, olha, daqui vai para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai seguindo aí, tá? Ordem crescente de número atômico. Aí vamos lá, gente. Se o teu grupo são as tuas linhas verticais, os teus períodos são as horizontais, quantos períodos a gente tem? Bom, vamos contar aqui, ó. Primeiro período da tabela, composto do hidrogênio e do gás hélio. Segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período. Então, a tua tabela periódica, ela tem 7 períodos, que equivale às 7 camadas que o átomo pode alcançar, né? Dentro de uma visão no ensino médio. Então, aqui, os períodos da tabela indicam os níveis de energia do átomo, indicam a camada de energia do átomo, tá? Professora, mas e aqui embaixo? Olha só, se você for observar, o bário aqui, ele tem número atômico quanto? 56. Daqui pula para quanto? 72. E o rádio, ele tem 88, que pula para quanto? 104. Cadê esses elementos aqui? Estão aqui embaixo, olha. De 56 vem para quanto? 57. Aí vai na ordem crescente aqui do número atômico, chega em 71. Volta pro 72, tá? O 88 vem para cá, ó. 89, vem na sequência do número atômico aqui, chega no 103 e volta para o 104, tá? Então, o que a gente observa com isso? Que essa série de elementos, ela tá aqui dentro, olha. Nesse intervalo, tá? E essa série de elementos aqui, ela está dentro desse intervalo. É por isso, gente, que esses elementos aqui, eles são chamados de transição interna, porque estão dentro. E o grupo deles, tá? É fixo, sempre será o grupo 3B, beleza? Aqui, como se começa com o elemento lantânio, eles são chamados de lantanídeos, e como se começa com o elemento químico actínio, são chamados de actinídeos, beleza? Já os outros elementos que são acompanhados, tá, de B, que são elementos também de transição, mas que estão aqui nesse centro da tabela, eles são chamados de transição externa. Esses elementos, tá, que pertencem ao grupo
com letra B, esses grupos aqui, eles não têm um nome específico. Então, é grupo 3B, 4B, 5B, assim que se fala, tá? Mas, quando se trata dos representativos, que são acompanhados pela letrinha A, esses grupos aqui, eles têm um nome específico. Então, 1A é a família ou grupo dos metais alcalinos. Os hidrogênios, gente, apesar dele estar aqui nesse grupo, ele não faz parte dessa família, tá? Ele é deserdado nesse caso. Ele tá no mesmo grupo aqui, em termos de localização, porém ele não faz parte do grupo. Então, os metais alcalinos é a partir do lítio. Então, é lítio, sódio, potássio e aí vai, tá? Metais alcalinos, 1A. 2A, metais alcalinos terrosos. A galera aqui do B não tem nome específico, aí você já vai para o 3A. Grupo do boro, basta lembrar o primeiro elemento. Grupo do carbono, grupo do nitrogênio, grupo do oxigênio. Não, esses daqui, gente, são os calcogênios, tá? Então, veja bem, 3A, 4A e 5A, você vai pelo nome do primeiro elemento. Quando chega no 6A, são os calcogênios, 7A, halogênios, 8A são os nossos gases nobres, beleza? Então, em termos de classificação dos elementos, os do centro são transição externa, os que estão na série dos lantanídeos e na série dos actinídeos são transição interna, porque eles estão dentro do intervalo, tá? Os nossos elementos que são acompanhados do grupo com letra A são os nossos representativos. E aqui nós temos cada grupo de representativos, existe um nome específico, beleza? Outra coisa, a maioria são metais, tá? Dessa tabela aqui, a maioria são metais. Ou seja, conduzem corrente elétrica, tem propriedades da ductibilidade, que é a capacidade de formar fios, maleáveis, ou seja, formam folhas, né, de metal. Os que são ametais, eu fiz uma escadinha aqui para você, tá? Só para identificação aqui. Essa galera aqui são ametais, ou seja, eles têm mais dificuldade em termos de tudo que o metal consegue fazer, o contrário para eles é verdadeiro, tá? Por exemplo, aqui eles não conduzem a corrente elétrica, não conduzem a eletricidade. Com exceção desse cara aqui, que é o carbono, ele faz a condução de corrente elétrica, tá? Então, aqui nós temos os ametais, gases nobres, todo o resto é metal. Menos quem? Menos o cara que não tem família. Quem é ele? O hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele não é metal também, beleza? Então, aqui nós temos algumas características. Olha, os símbolos que estão vermelho, eles estão no estado líquido, e os que estão em azul são gases. Todos os outros são sólidos. Então, vamos ver aqui. Quem é líquido na tabela periódica? Mercúrio e o bromo, tá? Olha os azulzinhos aqui, tudo gás. Gás nitrogênio, gás oxigênio, flúor, cloro, todos os gases nobres, já diz o nome. E quem? Aquele cara que não tem família, o gás hidrogênio. O resto todo, gente, sólido, tá? Esses que estão aqui com símbolo em branco, eles são elementos artificiais, tá? Então, eles são sintetizados em laboratório. Então, aqui nós temos alguns. Então, gente, aqui é só uma base, tá? Do que o básico mesmo da tabela periódica que você precisa saber. Na próxima aula, né, que é a parte 2 dessa aula, através da distribuição eletrônica, a gente vai conseguir localizar esses elementos. Porque é muito fácil eu chegar com a tabela numa prova e você falar, por exemplo, para mim, olha, o zinco, tá? Ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto período. E ele é do grupo 2B. Você estando com a tabela, isso daí é fácil dizer. Ah, o alumínio, primeiro, segundo, terceiro período. O grupo dele é o 3A, é o grupo do boro. Você estando com a tabela, isso fica fácil, porque você vai olhar e vai dizer. Mas nas provas de vestibulares, essa tabela ela não vem. Então, o que vai vir para ti? Vai vir um símbolo e um número atômico.
A partir apenas disso, tu tem que dizer a localização, você vai ter que saber identificar o que é uma camada de valência, quantos elétrons tem, subnível de energia, se eles são de transição, se eles são de transição externa, se eles são de transição interna, se eles são representativos, que é quando tem acompanhamento da letra A no grupo. Então, tudo isso é capaz de ser feito através da distribuição eletrônica. Então, nessa parte 2 é isso que a gente vai estudar. Se gostou, dá um like, comente aí, beleza?